ensinar hace parte do processo mais grande de conhecer. E ensinar implica necessariamente aprender. Podemos dizer que a educação, ou que a prática educativa é sempre uma certa teoria do conhecimento posta em prática. Sempre. A melhor maneira de uno se acercar é distanciar-se, não? Do ponto de vista da teoria, del conhecer. É muito difícil para que um seja se os outros não são. Quer dizer, o educador necessita do educando, assim como o educando necessita do educador. Ambos se educam, aunque as tarefas de ambos sejam específicas. Quer dizer, o educador não é igual ao educando, como eu disse por la manhã. O educador tem que educar, o professor tem que ensinar, e o educando tem que aprender. A questão é saber como se dão estas relações de tal maneira que é uma prática democrática. Depende de certas qualidades que o professor tem que criar, não? Como esta, de não ter vergonha de não saber, de não conhecer alguma coisa que o educando lhe pergunta, como, portanto, a qualidade da humildade. Hoje em dia temos muito bem clara a questão de onde vai a razão. E pelo eu incluo nisso tudo a paixão, os desejos, os sentimentos. E tudo isso tem que ver com a questão de conhecer. A outra questão, por exemplo, é perguntar-nos qual é nossa compreensão do acto de ensinar e qual é nossa compreensão do acto de aprender. E foi exatamente a partir de aí que eu hice a crítica ao que eu chamei de educação bancária. Tu não podes ensinar nada a amar, tu tens que amar. A única forma que tu tens de ensinar a amar é amando. E o amor é realmente, eu creio que o amor é a transformação definitiva. Isto me disse novamente que há que partir, há que saber partir do nível onde o educando está. Os educandos estão. Este é um nível cultural, ideológico, político. E por isso que o educador tem que ser sensível. O educador tem que ser esteta, tem que ter gosto. A educação é uma obra de arte. O educador tem que ser ético, ele tem que respeitar os limites da pessoa. Eu não posso entrar em ti e respeitar-te. Eu tenho que respeitar teus sonhos, de respeitar teus medos. Eu devo também tocar em teus medos. Como é psicoterapeuta hace, às vezes, psicanalista. Se tu trabalhas com um grupo metido no silêncio, há que encontrar um caminho para que ele rompa o silêncio. Agora, às vezes nós não encontramos realmente, não há receitas para isso, não encontramos o caminho certo
o caminho certo para alcançar o miollo do silêncio. Se o grupo me quer escutar, não puedo negar-lhe minha voz. Pero em seguida, eu demonstro que necessito também de sua voz. Minha voz não tem sentido sem a voz do grupo. E lo evito e lo desafio. O ponto de partida da educação está no contexto cultural, ideológico, político, social de los educandos. Não importa que esteja este contexto echado a perder. Uma das tarefas do educador é rehacer isto. Nesse sentido é que o educador é também um artista. Ele rehace o mundo. Ele redibuja o mundo. Repinta o mundo. Recanta o mundo. Redança o mundo. Porque quando Deus dijo, nombrarás as coisas, isto é, darás nome a las coisas. Me perdone esta hora, porque eu tenho que pedir primeiro perdão a Deus, de fazer uma análise de contexto, análise de texto, não de texto. É uma grande ousadia, não? Solo é possível dar nome depois que se hacen as coisas. Quando digo, darás nome a las coisas, ele dijo, transformarás o mundo para que puedas dar nomes a las coisas. E é esta coisa que, às vezes, a própria igreja olvida e desarrolha uma ideologia imobilizante que obstaculiza que os homens e as mulheres reagam no mundo. A ideologia imobilizadora é contra esta afirmação do livro do Gênesis, sabe isso? É se assumimos a coautoria de sua obra. Se não nos tornamos coautores, Deus seria bancário. E ele não poderia ser bancário porque ele não poderia contradizer-se. A educação só ganha força na medida em que, reconhecendo-se fraca, se entrega à labor de clarificação das consciências, para que os indivíduos se associem, se mobilizem, se organizem para transformar o mundo malo. Nós outros aqui, como educadores e educadores, ou somos um pouquinho loucos, ou não haremos nada. Ora, segundo, se, sin embargo, fuéramos solamente loucos, nada haríamos tampouco. Se fuéramos solamente sanos, também nada haríamos. Só há um caminho para ser algo, é ser sanamente louco ou loucamente sano. Durante o processo, este educador que ama, que portanto é louco e sano,
vai ter o dever de ir a pouco e pouco mostrando as consequências de um processo crítico de conhecimento do mundo. A ideologia dominante involucra sempre metodologias bancárias. Quer dizer, quanto mais tu castres a capacidade de pensar certo, que implica capturar a essência de los hechos que se dão, quanto mais tu conduz ou tu sugieras a las pessoas que a realidade é um puro dado, tanto mais tu domesticas. Porque há também os autoritários na democracia, né? Foi por esta razão, e não porque eu estava metido com a alfabetização, que eu fui a la cárcel, que eu passei 16 anos fora do Brasil. Não era porque eu fazia a alfabetização, é porque a alfabetização que eu fazia implicava esta compreensão crítica do mundo. Era isso, da transformação do mundo, e incluso exerce para que se tenha poder e para que se tenha liberdade. Em terceiro lugar, a aquisição de poder, aun quando exista uma dimensão individual com relação ao poder, é uma tarefa social. Quer dizer, implica uma combinação de esforços, uma mobilização de esforços, uma organização de táticas para a luta, sem o que não é possível aumentar as esferas de poder. A única maneira de aumentar o mínimo de poder é usar o mínimo de poder. Entende? Se vamos admitir que tu tens solamente 10 centésimos, 1 metro de espaço, se tu não o ocupas, o poder maior te ocupa este metro. A transformação do mundo passa também por esta apreensão conscientemente crítica do mundo. O que há é um processo contraditório permanente, um movimento contraditório em que a consciência, se reconhecendo condicionada, é capaz de intervenir em ele condicionante. Eu posso lutar pela liberdade porque eu sou condicionado, pelo não determinado. Isto é, em sendo condicionado, eu me reconozco condicionado e então peleio contra as forças que me condicionam. Não se trata de sacar os dominantes de agora para ser os dominados e poner em seu lugar os dominados de aí para ser os dominantes de agora. Para ser isto, eu te confesso que quedaria em casa. Então, toda a gente que me diz que não hace nada por la transformação, porque a transformação tem em si este risco, e eu digo, não, esta é a melhor maneira que tu tens de não fazer nada. Em qualquer momento, se existo, me arrisco. Quer dizer, há que ser uma opção ética, uma opção política, uma opção de quenes querem ser também sujeitos. Esta utopia é realizável, em que não haja opressor e oprimido, em que haja níveis diferentes de poder e de responsabilidade. Porque também
a utopia certa para nós outros não poderia ser aquela em que chegáramos a uma espécie de reino de la irresponsabilidade, em que toda a gente usasse sua liberdade para ser o que quer. Não é possível. Não há vida sem limites. Sem limites. E a existência de los limites estabelece necessariamente a necessidade de certos poderes, que não cabe a todos. Me gostaria de dizer a vocês que às vezes se afirmou, ou se afirma, que Paulo Freire redujo educador e educando a um mesmo nível. Não. Se educador e educando fueran a mesma pessoa, não haveria por que falar de um e de outro, porque um não sabia o outro. Eu reconheço que sem limites não é possível viver, ok? Pero há séries de limites que eu reúso. E reúso por questões ético-políticas, culturais, etc, etc. A tarefa pedagógica não é tanto insistir para que se cambie logo os limites, mas para deixar claro que cambiá-los implica transformar mais coisas. Porque, mira, as escolas não se transformarão a partir de elas. Nem tampouco se transformarão se não entram, se não aceitam o processo de câmbio. Então, o processo de câmbio não pode deixar de vir de fora, mas não pode deixar de partir de dentro. Não? É dialética a questão. Pero há uma resistência do autoritarismo, incluso do autoritarismo que se pensa e se proclama progressista. Então, o argumento, por exemplo, é muito este aí. Pero não há tempo. O diálogo atrapalha, deixa perder, dificulta. Em lugar, para mim, o raciocínio seria outro. Seria, se a estrutura como está não permite o diálogo, há que cambiar a estrutura. E não dizer que não pode. Eu também sei que não pode fazer diálogo assim. Por esta razão, há que cambiar o currículo. Tomando o currículo como a totalidade da vida dentro da escola.